Queridos, todos os dias, nós passamos por diversas situações que se tornam grandes gigantes na nossa vida e que, humanamente falando, é impossível de vencer, a não ser que o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Tem situações que são muito fáceis de resolver. Por exemplo, uma simples dor de cabeça. Nós tomamos um comprimido e a dor de cabeça passa. De repente, uma pequena tristeza por conta de alguma situação. Nós focamos aquilo que é positivo, nos reanimamos, nos alegramos, a situação é resolvida. Tem coisas que são fáceis de resolver, mas tem situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia que são total impossibilidade, ou seja, foge do nosso controle, foge da nossa força, e para essas situações só a manifestação do poder de Deus para nos trazer vitória. E essas situações, elas se tornam como gigantes. Por quê? Porque quando nós olhamos para cada uma dessas situações, nós não conseguimos enxergar nenhum tipo de saída, nenhum tipo de solução, porque elas crescem a cada dia diante de nós. E nessa manhã eu quero falar exatamente sobre alguns gigantes que têm nos afrontado, que têm conseguido alcançar dentro de nós espaço, que têm ganhado força dentro de nós e que nós não temos conseguido vencer, mas que dentro dessa palavra de hoje, Deus ele vai nos renovar, vai nos fortalecer, vai derramar sobre a nossa vida o poder e a autoridade do nome dele, e esses gigantes vão cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E o primeiro gigante que eu quero tratar com você nessa manhã é o gigante do passado. Eu ministrei aqui alguns domingos anteriores, nós falamos vários domingos de manhã sobre os estágios da vida de José. E dentre um desses estágios, eu falei acerca de liberar perdão e falei sobre acerca do passado, que é algo que eu quero relembrar. Capítulo 42 de Gênesis até 45, ele narra a ida dos irmãos de José para o Egito para comprar os mantimentos, a volta para Canaã e toda a história desse processo. Só que o que nós entendemos dentro desses capítulos de 42 ao 45 de Gênesis, que enquanto José estava preso no passado, enquanto José estava cheio de mimimi, enquanto José estava angustiado, amargurado, reclamando da vida, meus irmãos não gostavam de mim, meus irmãos tramaram a minha morte, meus irmãos me lançaram no poço, sabendo que eu estava correndo risco de vida, meus irmãos isso, meus irmãos aquilo. Enquanto José estava marcado por aquilo que era passado na vida dele, Deus trabalhou a vida dele até um certo ponto, mas não conseguiu por um determinado tempo concluir a obra na vida de José. Por quê? Porque José estava completamente preso ao passado. Agora olha que doido, Deus tinha uma obra poderosa para fazer na vida de Jacó. Deus queria promover um reencontro com José e com Jacó, para mostrar que para José que o pai dele estava vivo. Deus queria prover mantimento para o povo dele lá na terra de Canaã, onde existia fome. Deus queria liberar uma prosperidade sobrenatural. Deus
quando o passado não fizer mais parte do nosso presente. Amém. A Bíblia fala em Juízes que Gideão, olha que doido, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uvas, não é lugar de malhar o trigo. Era em outro lugar, era na Eira. Mas olha que doido, por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Para proteger o trigo, diz a palavra de Deus, para pôr a salvo o trigo dos midianitas, porque os midianitas viam, eram os inimigos do povo de Israel, com ímpeto, com força, e eles arrancavam toda a produção da agricultura do povo de Israel. E Gideão estava traumatizado, ou seja, toda vez que ele ouvia um barulho, toda vez que ele, conseguia enxergar um pouco distante uma situação, ele já falava: meu Deus, os midianitas estão vindo contra Israel, então deixa eu pegar esse trigo, separar ele desse lugar, ir para um lugar onde não é comum, vou cuidar dele lá. Por quê? Porque se os midianitas chegar, o trigo vai ser tocado. Ele não estava entendendo que o Deus Todo-Poderoso havia prometido dar vitória para Israel acerca de qualquer inimigo. Ele não entendia que Deus iria levantá-lo como um grande juiz para que Israel fosse livre da opressão. Enquanto ele não entendeu, ele estava traumatizado com o passado. Ouviu um barulho, está vindo inimigo aí. Viu um vulto, Satanás está se levantando. Ouviu uma gritaria, é o demônio de novo fazendo tal coisa, isso, aquilo. Queridos, em nome de Jesus, o passado acabou. Deixa o passado lá para trás. Foca no objetivo final, que é a cruz, que é a ressurreição, que é o milagre, que é a vitória. Deixa o passado no passado e se abra para viver o presente extraordinário de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer uma frase aqui que eu falei para os mídias. Essa vocês soltam lá nas redes sociais, que eu quero que essa fique gravado. Eu quero que, inclusive, leia ela assim, sabe? Focar no passado é voltar nele todos os dias e anular aquilo que já foi superado. Vou te falar, você já venceu um trauma de ter perdido um namorado ou uma namorada? Você já venceu um trauma de ter sido prejudicado na tua vida financeira, porque hoje Deus te deu novas oportunidades? Você já venceu um trauma de fracassar em algumas áreas da tua vida? Você já venceu um trauma, de sofrer por conta de uma enfermidade? Você já venceu um trauma dos problemas anteriores do casamento? Ou seja, você já superou. Pare de voltar nesse lugar todos os dias. Pare de voltar nessa situação todos os dias. Não potencialize o que está lá atrás, mas potencialize aquilo que Deus já determinou para a tua vida, aquilo que o Senhor já falou que vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma narrativa bem conhecida da palavra de Deus que nos fala acerca de Ló e a sua família. É doido, porque Deus, ele permitiu que Ló e toda a sua família fosse para a região de Sodoma, porque Ló, na verdade, escolheu na hora da divisão dos pastos, né? Ele e Abraão tinham uma quantidade absurda de gado, e aí Abraão falou assim: olha, Ló, nós crescemos demais, não dá mais para continuarmos juntos. Então faz o seguinte: escolhe a direita que eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda que eu vou para a direita. E Ló, ambicioso, zoião, né, olhou para as campinas, para um lugar bonito que ele considerava fértil, e falou: é para esse lugar que eu vou, pura ambição. Ou seja, Abraão que se lasque, né? Ele pode ficar onde ele quiser, mas eu vou para um lugar que para mim é melhor. E foi. Só que a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra eram os lugares piores da terra. Por quê? Porque era um lugar possuído por prostituição, por avareza, por idolatria, por toda a perversidade que vocês possam imaginar. E Ló, que até então ouvia de Deus, porque Abraão era o servo de Deus, ele era o sobrinho de Abraão, foi criado por Abraão, ou seja, uma pessoa que tinha Deus.
conhecia Deus, foi parar num lugar desse. E aí, no momento em que Sodoma começou a se levantar mesmo na prostituição, Abraão começou a interceder, falando: Senhor, livra meu sobrinho de lá. E como que Abraão orou? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir todo mundo. E ele foi orando, diz a palavra de Deus, até que o Senhor falou que ia trazer providência. E aí Deus enviou anjos lá na cidade de Sodoma e falou assim: ó, pega a tua casa, pega a tua família, cara, e vaza. Some daqui, porque vai descer fogo nessa cidade, vai queimar tudo. Beleza? Foram, saíram correndo. Diz a palavra de Deus, ou melhor, o anjo teve que pegar na mão dele para arrancar ele da cidade, porque por ele mesmo ele nem saía. Era pegado naquilo lá. E aí ele saiu. Só que Deus falou assim: quando vocês saírem, não olha para trás, porque não é para vocês enxergarem o que eu vou fazer. Aí a bonitona, a sábia, a que vigia, a inteligente, ó, na hora que já estava distante, sentiu o cheirinho do enxofre, olhou para trás. O que diz a palavra de Deus? Que ela se tornou em uma estátua de sal. Pastor, mas será que hoje Deus, Ele vai me transformar numa estátua de sal se eu olhar para trás? Eu vou te falar, numa estátua de sal Ele não vai transformar nem a mim nem a você. Mas sabe o que pode acontecer se nós continuarmos olhando para trás? O mundo passa e a gente fica. As coisas acontecem e a gente fica. Os filhos crescem e a gente fica. As portas vão se abrindo e a gente fica. O milagre vai acontecer e a gente fica. Quanto mais nós olhamos para trás, mais nós nos distanciamos do futuro que Deus tem para fazer na nossa vida. Hoje, o primeiro convite de Deus para a nossa vida é: esqueça o passado. Pastora, mas de vez em quando o passado vem. Eu vou te falar, sabe quando o passado tem que vir? Só para nos lembrar de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Se for para Deus ser glorificado e a gente fala: antigamente eu era assim, hoje eu sou assim, antigamente eu vivia isso e hoje eu vivo isso, amém. Bora lembrar do passado, mas tirando isso, o passado não pode interferir no nosso presente, em nome de Jesus, amém. Lucas 5,36 diz que Cristo é um texto, na verdade, bem interessante. Lucas 5,36, eu quero ler com você, para eu te explicar melhor. Lucas 5,36. Jesus dizendo: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará às velhas. O que Cristo na verdade está nos dizendo aqui? Que não adianta Ele fazer nada novo no nosso presente, sendo que nós estamos vivendo o passado. Por quê? Porque o nosso passado não pode interferir no nosso presente. O nosso passado tem que ficar lá atrás. Deus tem algo novo para hoje, para o dia que se chama hoje. Só se eu pegar o remendo velho e querer misturar ele no novo, no tempo que se chama hoje, aquilo que é velho vai trazer corrupção para o meu presente, vai destruir o meu presente. Por quê? Porque não se ajusta, não se adequa, não se alinha no meu presente. É isso que Cristo está falando.
Deus. Eles simplesmente foram instrumentos de Deus para eu passar por esse processo, para eu viver essa ocasião. A hora que ele entendeu que o passado já era, Deus promoveu um encontro maravilhoso entre ele e o pai dele. Deus instaurou a família inteirinha de Jacó. Deus prosperou eles na terra do Egito e deu o melhor lugar do Egito para eles morarem. Deus fez uma revolução na família de José. Você quer viver milagre? Então deixa o passado no passado em nome de Jesus. Amém? E o segundo gigante que eu quero falar nessa manhã é o gigante do eu. Abre lá em Juízes. Esse dói. Juízes, capítulo 16. Papai da graça. Juízes 16. Vamos ler alguns versículos. 4 e 5 a princípio. Diz assim: depois disso, aconteceu que se afeiçoou, a Bíblia está falando de Sansão, a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Agora no versículo 16 ao 20, diz assim, presta atenção nesse versículo: importunando-a, Dalila importunando Sansão, todos os dias, pensa uma mulher rixosa, azucrinando na cabeça do camarada todos os dias, sem cessar, foi o que aconteceu, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar ele de verdade. Quem é que aguenta alguém falando 24 horas por dia na nossa cabeça? E detalhe, não era falando coisa boa, não era agradando, não era honrando, não era elogiando, não, era enchendo o saco. Era isso que ela fazia. Ai, Sansão, me conta o segredo da tua força. Gente, 24 horas por dia, por dias. O camarada ficou virado no saci, irado, com vontade de matar a Dalila. É isso que a palavra fala. Só que por causa desse sentimento, o versículo 17 fala: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele, olha como ela foi, vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Os filisteus eram o maior inimigo do povo de Israel da época, dizendo: subi mais essa vez, porque agora me descobriu o coração, me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles um dinheiro, os 1.100 ciclos de pratas. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado dele. Querido, Sansão era nazireu de Deus, consagrado no ventre da mãe, para ser o libertador de Israel da opressão dos filisteus, que era o maior inimigo do povo de Israel. A mãe de Sansão recebeu direções acerca do cuidado que ela deveria dar para ele durante o crescimento. Queridos, olha que coisa maravilhosa, o anjo nos instruir acerca da educação dos nossos filhos. Faz assim, leva assim, dá isso, não deixa ficar com fulano.
segurar, é fácil de orientar, mas chegou no processo da adolescência, a gente sabe que é uma luta, porque a gente vê como a nossa sociedade hoje sofre por causa como os adolescentes são completamente diferentes do passado. Hoje os pais encontram muito mais dificuldade em educar os filhos, em conduzir os filhos do que no passado. Até porque no passado não tinha celular, até porque no passado não tinha tanta liberdade assim. No passado as coisas eram mais fechadas, tudo era mais reservado. Hoje é tudo muito aberto. Só que naquela época a mãe de Sansão não sofria nesse sentido, então ela conseguiu educar Sansão. E agora, se os filisteus eram o pior inimigo do povo de Israel, vamos concordar que Sansão, por ser consagrado de Deus, não era para se envolver com uma filisteia, certo? Até aqui, muito claro. O camarada vai e se apaixona por quê? Por uma filisteia. Mas, meu Deus do céu, uma coisa, né? Se apaixona por uma filisteia, consagrado por uma filisteia, já não dá certo. Pastora, por que não dá certo? Porque casa dividida não prospera. E até dentro disso eu quero dar uma direção para os solteiros. Busque alguém na casa do Senhor. Você quer ter um casamento bendito, um casamento marcado pelos milagres, pela glória de Deus? Busque alguém que crê naquilo que você crê, que serve o Deus que você serve, sabe, que caminha de acordo com a vontade de Deus. É dessa forma que o teu casamento vai ser próspero. Amém? É Bíblia. E aí se afeiçoou a filisteia. Só que o que acontece, queridos? Se os filisteus eram inimigos, logo todos eram demoniados, usados por Satanás para ir contra os filhos de Israel. E aí, Sansão era autossuficiente, que pensa, ele era bonito, ele era o bodybuilder da época, que o cara não tinha toda essa aparelhagem de musculação, mas imagino eu, porque eu adoro imaginar, eu adoro viajar, eu já imagino um cara altíssimo, tipo 2 metros de altura, com músculos torneados no braço, no peito, tríceps, bíceps e tudo mais, e coxa. Cara. E aí, além disso, dotado de uma força sobrenatural do Espírito Santo. Eu imagino que a mulherada daquela época não tinha uma que não queria ficar com Sansão. Todo mundo, gente, chegou o gatão, chegou o bonitão, bora lá todo mundo. Mas aí, Sansão não soube esperar em Deus, não buscou a vontade de Deus, não orou para entrar no relacionamento, se afeiçoou a uma filisteia. E era usada pelo inimigo, sabendo que ele tinha uma força sobrenatural para vencer os filisteus. Começou todo dia: ai, Sansão, me fala aí, vai, qual que é o segredo da tua força? Eu imagino, sabe aquela vozinha de mulher que quer as coisas? Porque tem mulher que quando quer as coisas, ela faz aquela vozinha: ai, Sansão, te amo, amado da minha alma. Ai, Sansão, eu queria tanto saber qual é o segredo da sua força. Ah, Sansão, até agora você não me provou o seu amor. Então me prova o seu amor, me contando o segredo da tua força. Vamos combinar, Sansão? E aquilo foi gerando um sentimento ruim dele. Só que assim, se ele fugisse logo de cara, não ia dar em nada. Só que ele foi indo, brincando com o perigo. Autossuficiência. Eu posso, eu sou, eu faço. Orgulho, soberba, prepotência, arrogância. Não tem ninguém melhor do que eu. Eu sou o bonitão da época. Todas as mulheres se jogam aos meus pés. Não tem uma nessa terra que não queira ficar comigo. Força! Vocês sabem o que é isso? Só eu sei, porque só para mim o Espírito Santo de Deus deu força. Vocês são fracotes diante
religiosa do lado dele. E aí ele quis o quê? Matar a Dalila. Só que assim, eu só consigo vencer o inimigo quando eu não me alinho com ele. Se eu me alinho com o inimigo, quem vai me vencer é ele, não eu que vou vencer. Não adianta eu querer vencer o espírito da prostituição se eu me corromper com a prostituição. Não adianta eu querer expulsar o espírito da mentira se eu for mentirosa. Não adianta, não adianta, não adianta. Ou seja, se eu quero vencer as minhas adversidades, eu preciso entender que a minha aliança não pode ser com o filisteu, não pode ser com a filisteia, mas tem que ser com Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é justo, que é tremendo e que é fiel. Ele se apoderou de uma impaciência de matar. E a hora que o ódio veio, o que ele fez? Contou para ela o segredo. Nós, pastores, nós sempre ensinamos as nossas ovelhas. Segredo espiritual não se conta, queridos. Quando Deus te disser uma coisa, guarda para você. Mas, pastora, eu não posso compartilhar com minha filha, não posso compartilhar com meu marido, eu não posso compartilhar com... Depende. Deus te autorizou para compartilhar? Se Deus te autorizou, amém. Vai e fala que Deus segura a bronca se Ele autorizou. Mas se Deus falou que não é para contar, então não conta. Segredo espiritual a gente não sai falando. E aí, por causa do ódio, porque ele já estava com o coração corrompido, ele foi e revelou para ela, descortinou o coração. Agora, olha um detalhe interessante. O texto fala que Dalila receberia 1.100 ciclos de prata se ela conseguisse persuadir Sansão. Nós lemos, certo? Hoje, 1.100 ciclos de prata equivale a mais ou menos R$71.500. Só que Dalila receberia de todos os príncipes dos filisteus. Naquela época tinham 5 príncipes dos filisteus, ou seja, 71.500 vezes 5. Ela receberia aproximadamente, recebeu com o dinheiro da época, mas contando do nosso, R$357.500 para abater o elo de Sansão. De verdade, humanamente Sansão custava caro pra caramba, né? R$357.500. Agora pensa comigo. Se para Satanás Sansão custava tudo isso, porque com 357 mil a gente consegue comprar uma casa. Você já imaginou o valor que Sansão tinha para Deus? Se para Satanás ele era tão valioso, é porque para Deus ele valia muito mais. Até porque o ser humano, ele é comprado por Deus com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário de forma injusta, porque ele não merecia. Nós merecíamos estar no lugar dele, mas por amor à nossa vida ele morreu, ele se entregou por nós, ele derramou o sangue precioso dele para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E Sansão não entendeu o valor que ele tinha para Deus, e ele rasgou o coração, contou o segredo espiritual a Dalila. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: quem pensa estar de
recentemente. Olha, dona Mara, é o seguinte, fui mandado embora, sou um homem justo, sou um homem direito, recebi uma rescisão, e na hora que eu fui dar os dados da minha conta para poder pagar a rescisão, eu disse o número errado, o dígito errado, e aí esse valor caiu na tua conta. E eu estou tentando lá na minha agência, com o meu gerente, ver se ele consegue tirar da tua conta e colocar na minha para eu receber, mas ele falou que só faz isso se você liberar. Me ajude. Esse homem foi pastor, ele me ligou dias. Só que chegou um dia, a princípio eu desligava. Eu falei, não, isso só pode ser trote, porque até então eu já tinha finalizado a conta do Itaú. Só que chegou um dia que ele me ligou chorando. Ele falou assim, olha, hoje eu vou falar com você de forma diferente. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um trabalhador. E você não sabe quanto eu trabalhei nessa empresa. E eu fui mandado embora. Eu preciso dessa rescisão, porque a rescisão é o valor que eu vou usar para pagar minhas contas, para deixar minha dívida em dia, para resolver os problemas do meu filho, por favor. E ele ainda falou assim, não me conhecia. Ele ainda falou assim, por favor, eu sou um servo de Deus, me ajuda. E eu sei, eu estou orando. Ele falou assim, diante de Deus, eu estou orando por isso, Deus vai mover o teu coração se ele devolver esse dinheiro. Quando ele falou, eu sou um servo de Deus, ele entrou, o Espírito testificou. Aí eu conversei com o pastor e nós combinamos, então vamos no Itaú para ver o que está acontecendo. De fato, quando eu cheguei no Itaú, porque assim do nada, queridos, do nada começou a vir notificação da minha conta que eu já tinha fechado, que tinha valor alto na época. E eu falei, meu Deus, de onde está vindo esse dinheiro? Cheguei lá no Itaú, resumo da ópera. Realmente, ele se informou um dígito errado. A rescisão dele foi depositada na minha conta. Eu fiquei estressada, porque foi um estresse, um desgaste. Eu tive assim, que parar minha vida para poder ir no Itaú, pegar a fila, falar com uma gerente desagradável, entendeu? Para tentar resolver a situação, para liberar o dinheiro. Só que o dinheiro era de um valor significativo e já estava na minha conta um determinado tempo. Então tinha corrido juros. E aí, queridos, diante de Deus, está aqui o pastor que não deixa mentir. A gerente falava bem assim, toda hora, mandou para nós 20 vezes. Você tem certeza que você quer devolver esse dinheiro? Eu tenho, o dinheiro não é meu. Mas você tem certeza? Até porque correu o juros, está na sua conta. Se ele errou o dígito, o problema dele. Não devolve não, isso aqui é seu por direito. Eu não vou devolver. Mas querida, a gerente insistiu várias vezes comigo. E nisso eu perdendo meu tempo lá, querendo encerrar, sabe, a situação, já revoltada, querendo processar o Itaú, porque eu já tinha fechado a conta, não sei porque ela não estava aberta, um estresse. E aí, no final de tudo, depois que ela viu que eu não ia ficar com dinheiro, que eu ia devolver, ela falou, então tá, tudo bem, então eu vou fazer aqui todo o processo e vou liberar a conta para restituição daquele que realmente tem por direito. E ela fez o procedimento e devolveu. Agora, seria hipocrisia da minha parte, hipocrisia, porque a gente, como servo de Deus, já tem que ser sincero e verdadeiro, principalmente ao seu altar. Seria hipocrisia se eu falasse para você que Satanás lançou várias vezes no meu coração, fica com esse dinheiro para você, fica com esse dinheiro, devolve não, porque ele errou o problema dele. Está na tua conta, o dinheiro é seu. Várias vezes eu ouvia uma voz falando aos meus ouvidos, só que eu tenho uma aliança com Deus, e eu não vou me apossar daquilo que não é meu, daquilo que não me pertence. Por quê? Porque eu sei que para mim, Deus tem a minha parte, a minha porção, e não será necessário eu tocar em nada do que é de alguém. Amém. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que se nós
os homens, o apóstolo Paulo declara. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não somos nada, mas Deus é tudo. Que nós não fazemos nada, mas Deus é quem faz todas as coisas. Que nós não temos poder para nada, mas todo o poder pertence a Deus. Que nós não temos autoridade para coisa alguma, porque toda autoridade está no Senhor, sobre o Senhor. E se Ele não nos der, nós não teremos. Como igreja, nós precisamos entender definitivamente isso. Então, segundo gigante que nós precisamos vencer nessa manhã é o ego, o eu. Eu não posso nada, eu não faço nada, eu não tenho poder para nada, eu não vou a lugar nenhum se Deus não estiver comigo. Se a presença de Deus não estiver em nós, nem acordar a gente acorda, queridos. Porque a palavra fala que Ele soprou em nós o fôlego de vida. Ou seja, se Ele tirar o fôlego de vida, eu quero ver quem ressuscita. Sendo que o poder da ressurreição está nas mãos dele. Se Ele não abrir uma porta de emprego, eu quero ver quem abre. Ah, pastora, mas eu fiquei sabendo que se eu for lá em outro lugar e eu fizer tal coisa, eles vão fazer alguma coisa que a porta vai se abrir. Vai, passa por essa porta, que você vai ver o resultado que você vai ter. Porque não foi Deus que abriu. Queridos, nós não somos nada. Chega de ego, chega de orgulho, chega de arrogância, chega de prepotência, chega desse negócio de achar que só vai dar certo se você tiver, que só vai acontecer se você pôr a mão, que só vai dar resultado se a sua presença estiver lá. Está amarrado em nome de Jesus. Não é a nossa mão, não é a nossa força, não é o nosso poder, não é a nossa sabedoria, mas é Deus fazendo todas as coisas. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós cantamos isso aqui, foi muito propício à pregação, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não somos nós, não é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre Ele. Amém? Agora olha o desfecho da história de Sansão. Ele não viu, diz a palavra de Deus, quando Dalila chamou um homem para poder cortar as tranças. Olha a linha de raciocínio dele, versículo 20. Sairei ainda essa vez como dantes. Porque por várias vezes ele ficou mentindo para ela, né? E ela chamava o filisteu e não dava certo. Só que dessa vez aconteceu. Sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Olha a convicção do ser humano sem o Espírito Santo. É doido. Olha o engano de Satanás, que assim Satanás faz. Ele coloca um sentimento tão forte no coração da pessoa que a pessoa se sente garantido em Deus, não estando em Deus. Vou te falar, você quer a garantia da vitória? Permaneça no altar. Fique na presença de Deus, porque fora da presença de Deus não tem garantia de vitória. Sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu, vou te falar, esse texto ele entra como faca dentro de mim, porque eu fico pensando, como que pode, meu Deus, alguém que serviu ao Senhor uma vida, que foi consagrado no ventre da mãe, que recebeu do Senhor uma capacidade de força que a ninguém foi dado exclusivamente para essa pessoa. Naquela época o Espírito Santo ele ia na vida de uma pessoa, agia, depois ia na vida de outra, e Sansão ele era possuído pelo Espírito Santo. Como é que pode alguém um dia que provou da oportunidade de assentar à mesa, de participar do corpo do sangue de Jesus e depois sair fora, depois deixar de
envolveu com uma filisteia. E aí os filisteus furaram-lhe os olhos, pegaram ele, parecendo um homem da corte. Não sei se já viram esses filmes que tem palácio e tem aquele carinha, aquele chapéuzinho, tudo, né, com as pontinhas, com as bolinhas assim, que ficam divertindo o pessoal da corte. Fizeram isso em Sansão. Um homem de Deus, nazireu de Deus, cheio de Espírito Santo de Deus, passou a alegrar um povo filisteu, um povo inimigo, lutou a vida inteira para vencer os filisteus, mas porque perdeu a essência, foi lá alegrar os filisteus, foi servir os filisteus, sem a presença do Espírito. Um dia era instrumento para adorar a Deus, mas porque perdeu a essência, se tornou um instrumento para adorar Satanás. E aí chegou lá no palácio, lá no templo de Dagon, que era o Deus dos filisteus. A palavra fala que Sansão, mesmo sendo levado por alguns homens, até porque ele já conhecia toda a região, porque ele sempre estava lá para guerrear contra os filisteus. A palavra fala que ele chegou naquele templo, existiam colunas enormes, porque o pé direito dos templos naquela época era muito mais alto do que esse, e eram várias colunas. Ele ficou entre duas principais colunas e tinham várias arquibancadas cheias de filisteu dando risada dele. E aí ele pegou um braço, grudou numa coluna, pegou um outro braço, grudou numa outra coluna e disse: Senhor, eu entendi, meu ego não me leva a nada. Senhor, eu entendi, a arrogância mata. Senhor, eu entendi que a soberba destrói. Senhor, eu entendi que sair da tua presença afasta o teu Santo Espírito de mim. Senhor, eu entendi que eu não poderia ter contado o meu segredo para ninguém. Senhor, eu entendi que eu não poderia me envolver com uma filisteia. Então, por favor, só mais uma vez, só mais uma, me dá força. Senhor, me levantou para vencer os filisteus. Então, Senhor, me fortalece só mais uma vez, para que eu me vingue deles, ainda que seja com a minha própria vida. Senhor, me dá mais uma chance. Pai, eu sei que o Senhor retirou o teu Espírito de mim. Eu pisei na bola, mas traz ele de volta. Põe ele aqui dentro de mim, Senhor, de novo. Fala para ele vir morar aqui dentro de mim de novo. Senhor, Senhor, por favor, manda o teu Santo Espírito só mais uma vez. E aí a palavra de Deus fala que o Espírito Santo se avançou nele. E Sansão, com a força sobrenatural do Espírito Santo, ele destruiu aquelas colunas. O templo de Dagon veio abaixo. E a Bíblia diz que todos os filisteus que estavam naquele templo morreram. E que foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Agora, diante disso, para a gente encerrar, eu quero que você reflita comigo. Não era mais fácil continuar de pé? Não era mais fácil continuar na presença? Não era mais fácil continuar vivo? Se eu perguntar aqui nessa manhã, tem alguém aqui que quer morrer? Eu tenho certeza que ninguém ia levantar a mão, porque ninguém quer morrer, queridos. Todo mundo quer viver e viver bem. Era mais fácil continuar na presença, mas não. Eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou arrogante. Eu.
Deus quer apagar o nosso passado e escrever um presente glorioso e um futuro extraordinário. Deus quer escrever uma história nova com os dedos dele para a nossa vida. Deus quer virar a página e escrever o início de um novo tempo na nossa caminhada. Deus quer renovar a aliança dele conosco nessa manhã. Tem gigante que se levanta todos os dias, mas para cada dia tem a manifestação do poder de Deus que pode colocar esse gigante por terra em qualquer área da nossa vida. Fique de pé.